Hoje quero falar a vocês sobre um questionamento que foi feito na Bíblia acerca de Pedro, né? O Senhor revela a Pedro o mistério da morte, o Senhor revela a Pedro algumas coisas diferentes na vida. E há uma pergunta, e o meu sermão trabalha em cima dessa pergunta. Que tens tu com isto? Certo? O enredo desse sermão encontra-se em João capítulo 21, versículo 22. Jesus aparece a 7 discípulos, né? E aí então Pedro é interrogado. Depois, no versículo 15 em diante. E o versículo 21 começa dizendo assim, ó. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Eu vou ler aqui o enredo para ficar melhor para a gente. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: Ama-me mais do que estes outros? Foi perguntado a Jesus. Jesus perguntou. Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, né, que esse é o Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ou seja, ele seria ajudado por alguém ali, porque já não teria mais força e seria cativo e preso. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois, assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Porque era João aqui, né? Que Jesus se inclinava o peito ali, ele inclinava o peito em Jesus. Quando perguntou, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos e dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Uau! Pedro fez um questionamento, Senhor, quem é que vai ser o traidor, né? Será? Porque eu estou te falando diversas vezes aqui, você está me perguntando, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas? E Pedro falou, "Olha, eu amo o senhor sabe que eu amo, que eu o amo." E ele perguntou pela terceira vez. Pedro se entristece ali e fala, rapaz, o senhor está me perguntando a terceira vez e é sabido que quando se faz as três perguntas é para saber se a pessoa realmente está certa ou se tem algum questionamento, alguma dúvida. Pedro ficou entristecido porque Jesus perguntou por 3 vezes. E aí todo mundo estava olhando, né? Será que é Pedro o traidor? Porque Jesus está perguntando isso diversas vezes para ele. Fica aquela conversa no ar. E era uma conversa entre os discípulos. E Pedro, olhando aquilo, pergunta: Senhor, e aquele discípulo que botou a cabeça no seu ombro ali, que o senhor que inclinaram a cabeça e tudo, que era João?
Será ele o traidor? Quem é o traidor, Senhor? O Senhor conhece tudo. E aí, Jesus falou: Olha, o que te importa com isso? Se eu quiser que ele fique aqui até a vinha, o que, que tu tá te importando com isso? Quem é que vai ser o traidor? Quem é que vai ser salvo ou perdido? O que, que te importa isso daí? Imagina só Jesus falar isso. Hoje eu quero fazer um paralelo sobre essas pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão com o coração no Senhor. O que te importa com a vida dos outros? Você já deve ter ouvido eu falar aqui, eu já falei por algumas vezes, vá cuidar da sua vida. Esse é um jargão que existe aí comumente aí no meio evangélico, né? E eu falo para você cuidar da sua vida por quê? Porque a contrapartida era que Pedro estava cuidando da vida dos outros, querendo saber quem é que vai morrer, quem é que vai ser o traidor. 8 palavras que podem mudar a vida de qualquer pessoa. Uma pergunta e uma ordem. Jesus faz uma pergunta aqui. Que tens tu com isso? E é uma ordem também essa pergunta. Meu irmão, cuida da sua vida. Para de ficar vendo a vida dos outros. Eu falo isso, e quando eu falo assim, ó, de não cuidar da sua vida, o que é que tu tens com isso? Eu estou fazendo um paralelo para que você saia mais da internet, do Instagram, do Facebook, do YouTube, dos filmes. Eu falo isso por quê? Porque você fica o tempo todo olhando esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, porque você não tem tempo para cuidar da sua própria vida. E você fica cuidando da vida dos outros, olhando a vida dos outros passar. E quando eu falo isso, eu falo com todo carinho, tá? Por favor, não me entenda mal. Ai, pastor, não sei o que, tá pegando meu pé. Não, se você entender mal, tá bom, entendeu mal. Mas não é com esse sentimento. É com o sentimento de que você não tem que cuidar, ou melhor dizendo, com a pergunta barra ordem que Jesus deu aqui. Que tens tu com isso? Por que você fica o tempo todo olhando a vida dos outros em vez de você estar cuidando da sua? Porque você fica reclamando da vida dos outros enquanto você deveria cuidar mais do seu filho, cuidar mais da sua saúde, cuidar mais da sua casa, cuidar mais da sua espiritualidade, e você fica reclamando de Deus e o mundo. O que que tu tens com isso? Bem, é uma pergunta e uma ordem que eu percebo aqui. E essa pergunta, né, o que tu tens com isso? A ordem é: segue-me tu. A ordem clara é a que Jesus dá. Você tem que me seguir. Não fique olhando para os outros. Se tem irmão dentro da igreja que está caindo, se tem irmão que na igreja não está dando dízimo, se tem irmão na igreja dando, não, devolvendo, né? Se tem irmão na igreja que não está sendo fiel, se tem irmão na igreja que é cheio de problema, o que tu tens com isso? Venha tu e me segue. Venha tu e faça a sua parte. Venha tu e ore pelos atribulados. Venha tu e pregue aqueles que precisam ser pregados. Mas você não vai ficar ancorado com os pecados e os problemas dessas pessoas. O que tens tu com isso? Bem, pensando nesse sentimento que o Senhor Jesus ele pergunta aqui a Pedro, né? E Pedro leva um carão de Jesus, porque ele fez esse questionamento, quem seria o traidor? E Jesus falou, o que que tu tem a ver com isso? Por que que tu tá me perguntando esse negócio aí? Tu tá me perguntando por causa do quê? Sabe, irmãos? Porque todo mundo já sabia qual era o rolo de Pedro. Vocês lembram que Pedro afundou porque ele se sentiu melhor que os outros. Lá, quando estava andando por sobre as águas, Pedro sempre foi muito tirado, né? Sempre foi muito tirado, todo mundo sabe, falava demais. Eu não tenho problema com quem fala demais. Eu acho que a pessoa tem que se arriscar, a pessoa tem que ir. E eu bato até palma para pessoas que se arriscam. Mas para não ser um bobo, né? Tem que se arriscar, ir à frente, mas não pode ser um bobo. E Pedro era um camarada que se arriscava. Só que às vezes aqui ele teve uma palavra muito dura de Cristo, porque ele estava sendo um bobo aqui, perguntando quem seria a pessoa com quem Jesus iria ser traído. Tá perguntando isso para quê, cara? Qual é o objetivo? Tu quer saber para quê? Para crucificar o cara, para mandar o cara embora? Se eu quiser que ele permaneça aqui, ele vai permanecer. Você vai ter pessoas que vão estar na igreja conosco e que não serão salvas até o final dos tempos. Por quê?
porque Deus quer que essas pessoas estejam conosco, para que pelo menos elas se convertam. E como vocês sabem, o inimigo ele semeia as sementes de joio no meio da semente de trigo, e elas são muito parecidas quando nascem ali. Somente quando elas estão altas ou no período de colher que você consegue ver quem é joio e quem é trigo. Então, dentro da igreja, você não vai ver porque é o ceifeiro que vai fazer esse trabalho. Você não vai ver quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Então, já que você não sabe, porque hoje pode ser um irmão que esteja passando por uma tribulação, esteja passando por um problema, e você possa dizer, olha, esse aí parece, aparentemente, não vai ser salvo. Olha, tome muito cuidado, eu já vi gente muito boa, que a gente não dava nada, mas eram irmãos que estavam apostatados. Pessoas que usavam terno e gravata, a gente não consegue ver com os nossos olhos. O que é que tu tens com isso? Sabendo disso, um novo capítulo na vida de Pedro começa a mudar aqui quando Jesus faz esse questionamento. Ele leva um tapa na cara e aí então há um novo capítulo que começa a ser arrolado aqui. Ele deixou tudo para seguir a Cristo. É um fato. Pedro deixa tudo para seguir a Cristo. Ele deixa para trás ali sua pesca, seu trabalho e ele fala, olha, eu vou seguir a Jesus Cristo, porque é o que tem de melhor. Você deve deixar tudo para trás e seguir a Cristo, porque eu julgo que a melhor coisa que existe é servir ao Senhor Jesus. Eu, às vezes, fico com o coração pesado com aqueles que já não querem mais seguir a Cristo, por conta das lutas, das dores, das dificuldades. Eu entendo que algumas pessoas serão provadas no fogo. Eu entendo que algumas pessoas serão provadas ali na tribulação. Mas se essas pessoas resistirem, o diabo vai fugir dela. Porém, se essas pessoas sucumbirem, o diabo vai tomar conta. E como é sabido, o diabo nunca se apresenta como ele realmente é. Então, ele vai se apresentar como uma facilidade de vida, ele vai se apresentar como uma pessoa, ele vai se apresentar como um emprego, um trabalho, eu não sei, mas ele não se apresenta como realmente ele é. E, por consequência, algumas pessoas abandonam a fé porque conseguiram um trabalho que vai ganhar muito mais. Outras pessoas já não estão mais no meio de nós porque elas conseguiram uma igreja que é mais fácil de viver, uma igreja que é mais tranquila, uma igreja com menos tribulação, uma igreja que não tem obrigações, porque ela pensa que essa questão de guardar o sábado, de servir, é uma religiosidade e não é, é uma ordenança do Senhor. Quando você olha na perspectiva de Deus, você percebe que Pedro começa a mudar a história dele. Ele deixou tudo para seguir a Cristo. Ele negou seu Senhor 3 vezes. E você sabe como é que Pedro era. Ele deixa tudo, mas ele também nega a Jesus 3 vezes. Porque há um questionamento: quem é que vai negar o Senhor? Quem é que vai trair? Quando o galo canta aqui, Pedro também nega Jesus. Quando eu digo para você o que tens tu com isso, quando eu digo para você cuidar da sua própria vida, quando eu digo para você ficar olhando para as suas coisas e parar de ficar olhando para a vida dos outros, eu estou dizendo que Pedro era uma pessoa que estava cuidando da vida dos outros, mas ele mesmo negou a Jesus. Ele também tinha suas lutas e suas tribulações e os seus próprios pecados. Jesus falou: olha, então apacenta minhas ovelhas, mas tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Mas tu me amas mesmo? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Sei. Então apacenta minhas ovelhas, viu? Mas, Senhor, já que o Senhor está falando esse negócio, eu te amo, não sei o quê, e ficou um clima chato quando Jesus perguntou essa coisa, porque pode ver que o próprio Pedro ficou chateado com isso, né? Ficou um clima chato entre os 12 discípulos, Jesus falando e tal, e Pedro sempre como é tirado, ele quis tirar o foco de si, e aí ele fez ali uma pergunta: Senhor, então quem é que vai trair o Senhor? Se não sou eu, porque eu estou dizendo 3 vezes que eu te amo, já que não sou eu, né? Ó, pessoal, não sou eu, viu, pessoal? E tudo, Pedro queria dar uma resposta para aquela situação. E Jesus falou: rapaz, por que tu estás perguntando? Que tens tu com isso? Cuide de você. Obviamente, Jesus não fez uma profecia sobre o galo cantar, mas fez uma profecia: olha, tu hoje tá vestindo suas próprias calças, hoje tu vais para onde tu queres. Porém, haverá um dia
que as pessoas vão vestir você, que as pessoas vão levar você para um lugar onde você não quer. E aí o próprio texto bíblico diz assim: olha, isso está sendo falado sobre a morte de Pedro, porque Pedro morreu da pior forma possível. E ele estava indo para um lugar aonde pessoas estavam levando ele. Então imagina Jesus falar uma profecia de que a pessoa, sabe aquelas pessoas que são assaltadas e que as pessoas matam ela no mato e levam ela para o lugar onde elas não querem. E as pessoas estão levando ela e ficam puxando ela, e a pessoa, não, não, eu quero sair daqui e tudo, só que não tem o que fazer, pode gritar, tá no meio do mato, ninguém ouve. E a pessoa vai puxando, e a pessoa vai puxando e fazendo, arranhando o chão. Jesus estava falando isso para Pedro. Tu vais para um lugar onde tu não queres, e esse é o pior tipo de morte, de angústia. Mas Pedro se conscientizou de que, no final, ele não queria ser morto como Cristo e pediu para ser morto de cabeça para baixo. Bem, sabendo disso, ele nega Jesus Cristo 3 vezes. Ele nega Jesus Cristo 3 vezes aqui. Após a ressurreição, nós percebemos aqui algumas coisas. Houve uma pescaria e vem a montagem daquela cena de quem iria negar. Perguntas. Você me ama mais do que estes? Foi o questionamento que foi feito a Pedro. Esse questionamento eu faço para você. Você que reclama dos outros, você que às vezes fica cuidando da vida dos outros, está o tempo todo no Facebook, no Instagram, vendo as coisas, cuidando da vida dos irmãos, você que é ali escrivão do pecado dos irmãos e assim por diante. Você ama a Deus mais do que aqueles que ali estão? Porque esse é um questionamento latente. Você trabalha na obra, você está nos ouvindo aqui, você está com a gente aqui. Você ama mais do que as outras pessoas? Você se propõe a fazer mais pelo evangelho do que os outros irmãos estão fazendo? Porque de um lado tem aquele irmão que se esconde. Não, vou fazer aqui o que todo mundo faz. Mas você que quer ir para o céu, que quer ir além, você também está fazendo além pelo evangelho? Indo além pelo evangelho, ou você é só um irmão que está aqui sentado ouvindo aqui nosso sermão e está tudo certo, continua aí ouvindo o sermão. Mas eu quero te fazer um questionamento. Você quer ser mais? Então faça mais pelo evangelho. Você quer estar mais próximo de Deus? Então seja mais amigo de Deus do que as outras pessoas. Cultive essa amizade. Você quer ser uma pessoa que transforma vidas, então comece a se dedicar nas questões de transformar pessoas, de transformar vidas. Por quê? Porque o Senhor revelou aqui para Pedro o mistério da morte de Pedro. Porque Pedro estava dizendo: eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo mais do que todo mundo. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor e eu faço tudo que for. Então apacenta minha ovelha. Já que você está falando isso daí, eu vou te dar uma revelação sobre o futuro, Pedro. Tu vais morrer assim, 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 assim. E aí ele fala, né? Para Pedro, e o texto bíblico diz que ele falou mais coisas ainda para Pedro, só que não está escrito. Então imagine só todos os discípulos ali atônitos, Jesus falando uma profecia não só de como Pedro ia morrer, mas um monte de outra coisa que o texto bíblico diz que não foi escrito aqui. O próprio texto bíblico fala, olha, vendo, pois, versículo 21 perguntou, quem é, e quanto a este, o que vai acontecer com esse? Respondeu Jesus, o texto vem dizendo aqui, respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aí Jesus fala: quanto a você, faça a sua parte, me siga. Então se tornou corrente entre os irmãos que aquele irmão não ia morrer. Mas a ideia não era essa. A ideia era que Jesus estava conversando com ele ali, né? E aí depois Jesus vai e fala um monte de coisa para eles que não está escrito no texto. Jesus revela a morte. Quem é amigo de Deus vai ter revelações da parte do Senhor que outros não terão. Quem se propõe a se unir mais com Deus e está aqui no Goal Six todos os dias para buscar a sua parte da presença do Espírito Santo,
vai ter mais do que outros irmãos. Quem se propõe a não ficar cuidando da vida dos outros, a focar nas coisas do reino, nas coisas do alto, vai ter mais revelação do Senhor, vai ter mais bênção do Senhor. Quem se propõe a ser mais fiel ao Senhor, a ter uma melhor qualidade de relacionamento com Deus, vai abençoar mais pessoas. E você talvez seja esse irmão que, por causa de uma semente, 60 novas sementes estejam plantadas ali. 60 novas sementes estejam sendo dadas por causa de você. Por isso o Senhor revelou esse mistério para Pedro. O que fará esse homem? Que tens tu com isso? Ainda Pedro, depois de ter esse mistério revelado, ele ainda pergunta: o que que esse homem vai fazer com o Senhor? O que é que você tem a ver com isso, Pedro? O que que você tem a ver com as outras coisas? Será que não existem irmãos que estão aqui só pensando em outras coisas e não pensando nas coisas do reino? Eu falo isso porque eu percebo que você, querido irmão, precisa ter um reset emocional. Você talvez, eu sempre tenho falado sobre essa mudança de mente que Paulo nos auxilia, tem que alterar aqui dentro. E se você não alterar aí dentro, talvez você continuará fazendo esse questionamento. Quem é? Qual é o dia que Jesus vai voltar? Quem é que vai fazer as coisas na igreja? Quem é que vai ser salvo ou perdido? Quem é que preocupado com coisas que não são para você se preocupar? Tem gente que está preocupado com dinheiro, está preocupado com as coisas, está preocupado. Para que tu estás preocupado com isso se Deus dá de comer a todas as árvores, ou a todos os pássaros? Se Deus dá de comer a todas as baleias que comem que só todos os dias? Se Deus dá de comer carne para todos os animais, todos os dias, aqueles que comem carne, todo santo dia esses bichos comem e Deus mantém todos eles. Porque você está atribulado, preocupado quanto ao futuro, quanto ao que você vai vestir, quanto ao que você vai comer. O texto bíblico diz: olhe para as rosas, elas ninguém as vestiu, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, conseguiu ser tão belo como essas rosas, como essas ali flores. Mas Deus veste a todas elas, todo santo dia. Isso é um bálsamo para quem é atribulado, quem é ansioso. Isso é um bálsamo para quem tem problema de depressão, para quem tem problema do passado. Isso é um bálsamo para quem está preocupado. Quem é que vai morrer? Quem é que vai matar o Senhor aqui, Jesus? Isso é um bálsamo, saber que o Senhor está cuidando de todos. Então você tem que focar naquilo que realmente importa, naquilo, como diz Franklin Covey, naquilo que é realmente importante, altamente importante, crucialmente importante. Quais são os seus três objetivos de vida? Você já estabeleceu? Depois de estabelecer seus três objetivos, da onde você quer chegar neste ano, quais são as medidas de direção que você irá fazer para que você possa alcançar essas medidas, esses objetivos que você quer? Lembre-se que o objetivo tem que ter uma métrica, ou seja, tem que ser quantificável. Você quer alcançar, eu quero abençoar o mundo todo. Não dá para quantificar isso daí. Não, eu quero abençoar a minha família. Quem é minha família? São 6 pessoas. Não, eu quero abençoar a minha igreja. Que é a minha igreja? São 150 pessoas. Eu quero desenvolver uma atividade que vai poder abençoar. Ok, como é que você vai fazer isso? Medida de direção 1, medida de direção 2, medida de direção 3. Isso vai garantir com que você alcance o objetivo, porque tem gente que anda e só tem sonhos, mas não coloca nenhum desses em prática. E esse camarada chega com 40, 50 anos, 60 anos, ele olha para trás e diz assim: puxa vida, não consegui nada. Por quê? Porque ele não se organizou para isso. Você tem que fazer um reset. Esse reset emocional que eu estou propondo aqui a vocês, ele quer reiniciar, mas ele não quer apagar. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas você tem que reiniciar isso. Você tem que começar da onde você parou. E tem gente que não recomeça. Não começa, melhor dizendo, da onde parou. Fomos treinados para sermos queridos e fazer o que ali treinar para ser querido, e surge ali o medo de errar. Desde pequeno você é treinado para você ser querido. Você é treinado para que as pessoas amem você, que as pessoas gostem de você. E isso faz com que você tenha medo de errar.
Por quê? Porque você foi treinado para que as pessoas gostem de você. Só que é o seguinte, você tem medo de errar. Por que você tem medo de errar? Porque você não quer que as pessoas deixem de gostar de você. E por isso você fica cuidando o tempo todo da vida dos outros, olhando o Facebook, olhando não sei o quê, cuidando de qualquer outra coisa e não cuidando de si. Por quê? Porque você tem medo de errar. E você quer ter uma roupa boa, você quer andar direito, você quer não sei o quê, mais pelos outros do que por você mesmo. Às vezes a roupa nem é tão gostosa de andar, mas ela é bonita, mas ela não é confortável. Mas a gente não se importa muito com isso. As mulheres andam com aquelas calças apertadas, aquele negócio tal, não sei o que, aquele sapato, não sei o quê, porque é bonito, pastor. Ok, é bonito, porque você está cuidando da vida do outro e você nem sabe. Se você não entender esse sermão, e eu sei que eu estou só na introdução, tá, pessoal? Mas se você não entender esse sermão, você vai perceber que você vai estar vivendo sua vida em função dos outros do que em função de você mesmo, como era o caso de Pedro. Pedro poderia ter feito qualquer pergunta que estava diante de Cristo. Ele podia ter feito qualquer pergunta sobre o universo, sobre as coisas. Cristo revelou coisas sobre ele. Ele vai caçar, perguntar o quê? A vida dos outros. E tem gente que gasta seu dinheiro comprando coisas mais caras. Tem gente que gasta sua vida fazendo coisas para a vida dos outros. Tem gente que gasta suas coisas pensando só nos outros e ele deixa de pensar em si. Porque também é um pecado. Tem gente que só pensa no filho. Tem gente que só pensa no marido, na esposa. Isso também se configurará um pecado a você. Por quê? Porque amarás a Deus sobre todas as coisas, mas amarás teu próximo como o quê? A ti mesmo. Você tem que se amar também, como a ti mesmo, porque antes de amar o próximo, você tem que amar a si, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, puxa. E talvez você esteja dando coisas que você não tem e estão roubando todos os minerais do seu corpo, toda a energia do seu corpo. Você fica só vivendo em função dos outros. E aqui vai uma dica para a irmã: pare de ficar vivendo em função dos filhos. Se são meninos pequenos, e se são ali meninos que precisam, tudo certo. Você tem que ter uma dedicação maior. Mas também você tem que dedicar a você também, porque vai chegar um momento que você já não vai ter mais energia. Tem pais que só se dedicam aos filhos quando são nessa fase e não se dedicam ao cônjuge mais. E o casamento, depois de 10, depois de 10 anos que os filhos nasceram, o casamento está em frangalhos. Por quê? Porque só se dedicaram às crianças. Tudo é com eles, mas não tem um momento do casal. Não tem um momento consigo. Fomos treinados para sermos queridos. E daí surge o medo de errar. E tem gente que tem esse medo, de fato, de errar. Você precisa, querido irmão, se sentir amado por Deus. E você precisa fazer ali o que queima no seu coração. Eu sou amado por Deus e eu vou fazer aquilo que o meu coração queima. Por isso que falei a vocês num determinado sermão meu, que que você precisa encontrar o seu propósito e a sua identidade, porque a igreja adventista está batendo na tecla disso em todo momento. A identidade do adventista está sendo perdida. Muitos estão vendo o nosso povo como mais uma igreja evangélica. E os próprios irmãos estão vendo como mais uma igreja evangélica e não estão se vendo como uma igreja profética do tempo do fim. O irmão não está se vendo dessa forma. Por quê? Porque tem muita gente que não está se vendo como pessoa amada e não está fazendo aquilo que queima no coração. Tem alguns irmãos da minha igreja que estão aqui que sabem. Eu faço de tudo para que quando escolhermos um líder que goste de fazer aquilo. Vocês sabem que às vezes eu barro algumas escolhas em nossa igreja, em nossa coisa. Por quê? Porque o irmão não quer. Ah, vamos botar fulano de tal no departamento tal. Mas ele não gosta, não é a aptidão dele. Ele não quer fazer, mas os irmãos vão botar só porque o irmão não ficou com cargo, só porque o irmão, eles querem que o irmão esteja lá. Fala assim, não, tem que colocar a pessoa no lugar onde ela já quer, porque senão eu tenho que estar empurrando a pessoa para poder trabalhar. Mas quando a pessoa gosta do departamento, tipo a irmã Irene aqui, que a gente vê ali, é latente a roupa que ela usa, tudo que ela gosta. Quando ela fala de desbravador, o sorriso aumenta, ela está animada. Ninguém precisa empurrar a irmã Irene
para o departamento de desbravador. Por quê? Porque é um negócio que ela gosta de fazer. Ninguém precisa dizer, Irene, e aí, tu vai no Campuri, tu vai no negócio? Irene, e as coisas de desbravador? Como é que tá o clube? Você não precisa disso. Então você coloca a pessoa no lugar aonde ela quer estar. Por quê? Porque ela vai florescer melhor do que você está empurrando a pessoa. Quando eu falo isso, é porque você precisa se sentir amado e você tem que fazer aquilo que queima no seu coração, aquilo que o Senhor te chamou. Por isso eu falei para vocês nos temas anteriores, você tem que fazer aquele teste que eu falei para você, do seu propósito, da sua identidade, para você saber quem você é e por que que você gosta de algumas coisas. Se você não souber isso de forma básica, você corre sérios riscos de passar a sua vida inteira trabalhando numa coisa que você não gosta, fazendo coisas que você não gosta, sua vida já acabou, você já não tem mais energia, você já não tem mais tempo, e você só fez coisa que os outros querem, que os outros gostam, mas que aquilo que queima no seu coração, aquilo que você realmente quer, você acaba não fazendo. E por isso o índice de pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que não estão felizes com sua própria vida, fazem uma curva enorme no nosso planeta. O que tem gente depressiva, o que tem gente querendo que o mundo mude, porque ele mesmo não quer alterar seu curso de vida. Bem, você precisa se sentir amado. Eu quero que você pesquise todas as janelas emocionais que você tem. Quais são as janelas emocionais que tem na sua vida? Por exemplo, alguns traumas que você teve na sua vida, porque isso vai mostrar quem você é, tá? Ou aquilo que está pesando na sua vida. Eu quero que você escreva, por exemplo, ontem falei para você escrever 5 pessoas num papel e ligar para ela. Eu espero que vocês tenham feito isso. Por quê? Porque se você não fizer as tarefas que a gente está falando aqui, você corre sérios riscos de ser só um papa-sermão. E esses sermões vão matar na sua barriga a mensagem. Por quê? Porque a mensagem apodrece. Vai apodrecer essa mensagem. Daqui a pouco vai cauterizar a sua mente. Sabe aquele negócio que o Espírito Santo fala, fala, fala. Deus fala, fala, fala. E o irmão não ouve mais? Por quê? Porque ele já ouviu tantas vezes essa fala de Deus. Sabe aquelas crianças que já não atendem mais a mãe e o pai, porque, lá vem ela de novo falar sobre isso, não sei o quê. Fala diversas vezes e já não atende mais, justamente por esse aspecto. Então eu quero que você, querido irmão, hoje estabeleça, escreva quais são os traumas da sua vida. Depois você volta lá no YouTube e você volta de novo e você pode anotar. Quais são os prejuízos que você teve? Quem foi que te passou para trás? Aonde você perdeu coisas? Aonde você investiu e não trouxe o lucro que você queria? Coloca ali os seus prejuízos. Coloque também no papel as suas humilhações. Eu estou falando isso daí para que você tenha um reset emocional, tá bom? Para que você olhe as coisas à luz da história de Pedro que a gente conversou no começo. Você coloque também ali as suas ofensas, como você foi ofendido por fulano, por Beltrano. Coloque as suas perseguições, coloque as traições que você teve, coloque as decepções que você teve na sua vida, que essas feridas estão abertas. Eu quero que você pesquise todas as suas janelas emocionais que estão abertas. Todas as feridas que estão abertas ali. Essas janelas, elas estão gastando muita energia sua. E você precisa aprender a fechar essas janelas. Por quê? Porque existem alguns traumas, alguns prejuízos, algumas humilhações, algumas ofensas, algumas perseguições, traições e decepções que estão te fazendo gastar energia demais, como o caso de Pedro, que estava diante de Cristo e ele só queria saber quem era o traidor, mesmo Jesus contando a vida do cara toda. Ele estava gastando demais energia em querer fazer com que os outros gostassem dele como líder. Tu lembras o que aconteceu com Pedro? Pedro afundou na água. Você lembra? Eu vou fazer um sermão sobre isso. Sabe por que Pedro afundou? O texto bíblico diz o quê? Pedro estava andando, então, se és tu, Senhor, manda-me ter ir contigo. Me mande ir até o Senhor aí. Então vem, venha, Pedro, pode vir. Pedro vai, todo mundo com medo, é um fantasma, aquela água toda para cima e para baixo. E vem um homem andando no meio da água, ninguém sabia quem era. E aí Pedro viu, se é o Senhor, me manda ir contigo. E aí Pedro vai e começa a andar por sobre as águas. E quando ele anda sobre as águas, rapaz, o negócio é sólido. E lá vai Pedro andando junto com Jesus por sobre as águas.
Vocês lembram o que aconteceu? O texto bíblico diz que Pedro olhou para os discípulos, um rabo de olho, né? Canto de olho assim. Quando ele olha para os discípulos, imagine o que tinha passado na cabeça dele. Pessoal, ó, estou andando sobre as águas e vocês estão aí nessa vida atribulada aí. Pessoal, agora eu tenho dinheiro. Pessoal, agora eu tenho as condições. Pessoal, agora eu estou na América. Pessoal, agora eu estou assim, assado. Esse daí vai cair assim, ó, rápido, porque essa altivez, ela é anterior à queda, como diz o texto bíblico, né? Essas pessoas que são altivas, essas pessoas que são boazonas, essas vão cair. E quando ele olha de canto de olho, o que acontece? Ele começa a afundar, beber água e afundar. Tá, mas isso é um tema com outro sermão. Sabe, irmãos, Pedro começou a afundar porque ele estava gastando muita energia com coisas dos outros. E você pode ser um irmão que tenha trauma, que tenha prejuízos, que foi humilhado, que tem um monte de ofensa sobre si, que é perseguido no trabalho, que foi traído. Você tem uma decepção muito grande com algumas pessoas. Saiba que isso está consumindo e puxando toda a sua energia vital. Você não consegue voar porque você está com essa bola de ferro no seu pé. Você não consegue nadar porque essa bola de ferro está te puxando para baixo. Se você não entender isso daí, talvez você nunca saia do Goal Six pleno, porque você só está cuidando das outras coisas e não cuidando de você. Bem, o que está aberto ainda em você? Quais são as janelas que estão gastando energia em ti? Existe uma carga sobre você? Será que você está fazendo a gestão dessa carga de energia? Será que você precisa se livrar das emoções que estão consumindo você? Se essas são emoções negativas e problemas, você tem que se livrar dela. E eu vou explicar para você amanhã como você vai fazer para se livrar das emoções negativas, da energia negativa que está drenando você, puxando você, e como você vai fazer para desatar essa bola do seu pé. Como foi que Pedro fez ali para se tornar uma pessoa plena? Eu quero que você considere essa pergunta do Senhor, se você está ali permitindo que outra pessoa esteja impedindo você de confiar e de servir melhor ao Senhor. Eu quero que você pare um momento e você faça essa avaliação. Será que tem alguém, tem alguma coisa que está impedindo eu de me tornar pleno, de servir ao Senhor pleno, de me tornar uma bênção, de ser alguém melhor, de ter uma vida muito melhor? O que está impedindo? Por isso que eu mandei você escrever no papel ali. Porque só pensar não vai servir, você tem que escrever, porque o ato de escrever fará com que você coloque o poder na história. Quando você escreve uma coisa, você pensou antes, você avaliou antes, e por isso você escreve uma carta. Você avaliou até as palavras. Agora, quando você fala, às vezes fala e tem coisas que você fala sem pensar. Mas quando você escreve, você pensa, você avalia. E eu quero que você pare e reavalie. Volta o meu sermão lá, vai no YouTube, volta o meu sermão e reavalie. Se você entender o que a gente está introduzindo aqui no dia de hoje, você vai começar a ter as suas forças melhoradas. Se hoje você está sendo drenado, então hoje começa o dia da limpeza das forças negativas na sua vida. Começa o dia em que o Senhor vai dar a bênção para Pedro. Começa o dia para você se livrar dessas áreas que são muito delicadas da sua própria vida. Por quê? Porque está sendo drenado. Eu quero causar um reset em você, um reset emocional. Não é apagar, tá? Mas é resetar. Às vezes, quando o computador está ruim, às vezes, quando o celular está ruim, o que que os donos do celular, os que fizeram, dizem o quê? Vai lá e reinicia o celular. Talvez você esteja com algumas coisas que estejam travando sua vida. Você tem que ir lá e reiniciar o celular. Você tem que começar o dia de hoje reiniciando. Que Deus ajude você e que você reinicie a sua vida à luz do Senhor.
que você comece do lugar aonde você parou há muito tempo atrás. Pastor, eu era um crente fervoroso, então não precisa você voltar ao batismo, mas precisa você começar da onde você parou. Comece a ser mais fervoroso. Pastor, eu trabalhava na obra do Senhor, então comece do lugar aonde você parou. Se eu estou falando, e eu sempre digo isso para os nossos irmãos idosos, se eu estou falando com algum irmão que é idoso, que já não tem mais aquela vitalidade de trabalhar na obra do Senhor, de fazer visitação, de fazer as coisas porque a idade já não lhe permite isso, então eu quero consagrar você, quero chamar você para ser a nossa canelinha de fogo aqui do Go Six, a irmã da oração. Porque se você, e eu falo isso com os nossos idosos, se você é um irmão mais velho e você já não tem mais força, então você é um irmão de suporte. Você é um irmão que vai orar pelos jovens de nossa igreja para que eles não afastem. Você é um irmão que vai orar pelo ministério pastoral. Você é um irmão que vai orar pelos jovens para que eles voltem para a igreja. Você é um irmão que vai orar pelos diretores de departamentos de nossa igreja, para que, enquanto vocês estiverem de joelhos, a nossa igreja esteja de pé. Você já deve ter visto eu fazer uma oração com esse sentido. Eu me lembro de Moody, quando Moody estava pregando, mandava todos os irmãos para o basement, ali embaixo, e no porão ali, e aí estava Moody pregando, a igreja cheia assim. E enquanto Moody estava com as mãos levantadas pregando, a igreja estava orando. E vocês sabem que até hoje todos lembram do príncipe das pregações. Quem era? Moody. Ele pregava e o poder acontecia. Por quê? Porque tinha irmão embaixo. E se eu estiver falando com algum irmão que já não tem essa vitalidade toda para voltar atrás, porque a humanidade, a energia já não existe, então eu quero levantar você, consagrar você para ser um irmão da canelinha de fogo. Que você se ajoelhe e ore por meu ministério. Que você se ajoelhe e ore para que o Go Six continue pregando a palavra até a volta de Cristo. Para que você ore para que esse povo que está reunido aqui se expanda, cresça, que mais pessoas recebam a porção da graça do Senhor. Eu quero que seja você a irmã da canelinha de fogo. E se você aceitar esse chamado de Deus, então todos aqueles que fazem a obra do Senhor não se arrependem. Por quê? Porque Deus dá muito mais dividendo a essas pessoas. Eles vão ganhar muito mais. Você será um irmão mais consagrado. Você será um poço de bênção. Você terá a luz que o Senhor te dará. Porque através da oração que você está fazendo para abençoar outros, você será iluminado, porque você vai ser o quê? Lembra que eu falei ontem? Um condutor de bênção. Você segura na mão de Deus e você segura na mão daquele que necessita. E sobre você vai passar a bênção. Então você vai ganhar também, porque você vai receber os raios de luz do céu. Quer você ter essa vitória? Quer você ter essa bênção? Então não esqueça, que tens tu com isto? Comece a cuidar da sua própria vida e ser uma bênção. Comece a fazer o reset que nós estamos propondo durante essa semana. E certamente o Senhor se levantará por você e te abençoará mais do que a outros. Eu quero convidar aqui uma irmã, a irmã não veio, né? A Rose não apareceu aqui. Então tá bom. Então eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração de entrega da sua vida na mão do Senhor, pedindo a Deus que se levante por você, pedindo a Deus que cuide da sua vida e te traga a bênção. Por isso eu convido você nesse momento a se unir conosco e orar, clamando a bênção do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, esse é um momento especial do nosso Go Six, pois esse é o momento em que falamos contigo, Senhor. Eu sei que tem um momento em que conversamos uns com os outros, tem um momento em que proclamamos a tua palavra, mas o momento ímpar é quando temos uma audiência contigo. E hoje o Go Six está tendo uma audiência contigo, estamos orando ao Senhor. E queremos levantar aqui irmãos e irmãs que sejam canelinhas de fogo. Eu falo brincando, mas falo com carinho, Senhor, para que essas irmãs sejam as irmãs do fogo do Espírito, que tenham poder no falar, no agir, que o Senhor use poderosamente essas irmãs que serão as nossas canelinhas de fogo.
Que hoje, Senhor, a luz do sol que o Senhor nos iluminará, a luz do teu poder que estará nos iluminando, que o Senhor nos ajude a reiniciar a nossa vida à luz do que o Senhor quer. Que o Senhor nos ajude a não sermos treinados somente para sermos queridos, mas queremos ser treinados, Senhor, para fazer a tua vontade. Queremos, Senhor, assim como Pedro, que ouviu as profecias sobre sua própria vida, que o Senhor fale para nós aquilo que precisa ser mudado. Fale para nós acerca do nosso próprio futuro. Queremos, Senhor, ter a tua bênção. Queremos andar nessa terra, mas não queremos andar sem ter a tua anuência, Senhor. Por isso, queremos nos sentir amados não pelos outros, mas queremos nos sentir amados por ti, Senhor. Queremos fazer aquilo que queima no nosso coração, Senhor. Ajude esses irmãos a estabelecerem quais foram os seus traumas de vida, quais são as janelas que estão abertas, sugando a sua energia. Ajude a esses irmãos entenderem aonde eles estão gastando sua energia. Que o Senhor dê a plenitude aos teus servos. Que eles sejam gestores, Senhor, da sua própria vida, sejam gestores dessas cargas que eles carregam. Que eles aloquem energia no lugar que é certo, porque muitos passam o dia todo gastando energia em qualquer outra coisa e quando chega no final do dia fala assim: puxa, o dia não foi proveitoso. Parece que fiz um monte de coisa, mas não fiz nada. Ajude esses irmãos a não cometerem o erro de Pedro, mas ajude a eles a encontrarem o Senhor Jesus como Pedro o fez. Que essa mensagem, Senhor, essa introdução de mensagem, possa dar a estes irmãos a noção correta do que eles precisam fazer. Que tua graça os abençoe no dia de hoje. Que eles, Senhor, comecem a reavivar a sua vida, a reavivar a igreja, a começar por nós. Que comece a mudar as nossas próprias igrejas, a começar por nós. Não queremos, Senhor, somente pregar além mar, mas queremos começar a pregar dentro de nossa própria casa, dentro de nossa própria vida, com os nossos próprios parentes. Como o texto bíblico deixa claro, tribo, língua, nação e povo. Queremos começar com a nossa própria tribo. Ajude-nos, Senhor, a orar, a jejuar, a buscar a Ti, Senhor, para ter mais de Ti, para doar mais. Ajude-nos, Senhor, a alargar nossas fronteiras, para que caiba mais de Ti, mais sementes, mais água, Senhor, para que sejamos mais abençoados para abençoar outros. Que o Senhor conceda a nós esse pedido. O Senhor conhece e sonda os nossos corações, sabe das lutas que a irmã Irene enfrenta. Que o Senhor abençoe a tua serva que orou no começo. Que o Senhor se levante por ela. Abençoe as pessoas a quem a irmã Irene ama. E que ela receba no dia de hoje a porção da tua graça. Abençoe os irmãos aqui do Go Six. Que eles também, Senhor, recebam essa porção, essa bênção no dia de hoje para se tornarem bênçãos também na vida de outras pessoas. Por isso colocamos esse Go Six em tuas mãos e oramos a ti, clamando a descida do Espírito Santo sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, hoje foi um sermão diferente aí que eu fiz. E essa é uma introdução, mas espero que vocês sejam ricamente abençoados pela palavra.